Shalom, shalom. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo para a glória de Deus. Livro Orando para os Reinos Celestiais. Kevin Zadai. Introdução. Teoricamente, quando lemos as Escrituras, fica claro que os verdadeiros crentes vivem em dois mundos simultaneamente. Mas, na prática, como fazemos isso? Foi preciso um homem que teve uma experiência como a do apóstolo Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu, para trazer de volta essa revelação. Kevin Zadai era um cristão normal até que deixou seu corpo durante um procedimento odontológico e se viu no céu. Ele implorou a Jesus para não mandá-lo de volta, mas Jesus explicou que Kevin não voltaria para si mesmo, mas para os outros. Acredito que Kevin voltou para cada leitor deste livro. Estamos nos últimos dos últimos dias, e os crentes devem ter todas as suas orações respondidas. Até agora, apenas um punhado em cada geração veria suas orações respondidas rapidamente. Este próximo movimento do Espírito de Deus deve fazer com que os crentes sejam capazes de orar dos reinos celestiais. Isso significa que os crentes entrarão em um novo normal, somente esse normal será definido pela Bíblia. A Bíblia deixa claro que, embora vivamos na Terra, também estamos sentados com o Messias Jesus nos reinos celestiais. Veja Efésios 2, versículo 6. Este lugar de acesso sobrenatural também é um lugar de intimidade. Esta intimidade é sua herança no Messias Jesus. Você pode desfrutar da comunhão sobrenatural com Deus sobre a qual Jesus nos falou. Ele disse: Eu não os chamo mais de escravos, porque um senhor não confia em seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. João 15, versículo 15. Não vejo Kevin Zadai como um caso extraordinário ou incomum. Ele é um exemplo do nível de intimidade e amizade para o qual Deus está chamando todos os crentes. Todo leitor deste livro tem acesso a isso. E quando o Mestre confia em você, como a Escritura diz, você ouve as palavras de Deus com clareza e é capaz de orar suas palavras. Quando você ora as palavras que Deus está falando, você está orando dos reinos celestiais e essas orações receberão respostas. Você receberá seu avanço quando suas orações nascerem naquele reino. E quando você tiver seu avanço, estará preparado para equipar os milhões de novos crentes que estão prestes a vir ao Senhor para ter suas orações respondidas. Quando você aprender a orar dos reinos celestiais, sua intimidade e comunhão com Deus aumentarão exponencialmente. A partir dessa intimidade recém-descoberta, você cumprirá seu destino completo. Shalom e amor, anfitrião Sid Roth, é sobrenatural. Capítulo 1. Subtítulo: Chamando a atenção do céu, Jesus quer que todos se rendam ao Espírito Santo e participem do sobrenatural todos os dias. Você conheceu Jesus cara a cara? As pessoas perguntam. Sim, eu respondo com entusiasmo. Então, as pessoas geralmente querem saber como é a aparência de Jesus. É a pergunta número 1 que me fazem no instante em que as pessoas descobrem sobre meu encontro com ele durante minha visitação celestial. Bem, sua descrição está além das palavras. Vou pelo menos tentar descrevê-lo. Mas primeiro, deixe-me contar como tudo começou. Em 1992, eu estava programado para uma cirurgia de um dia para remover meus dentes do siso impactados. Em uma sala de preparação, fui sedado e instruído a fazer uma contagem regressiva de 100. Não fui muito longe antes de ficar inconsciente. Então, de repente, eu estava fora do meu corpo e de pé ao lado da mesa de operação, observando o cirurgião e seus 2 assistentes trabalhando. Quando percebi que havia falecido, quis informar o médico. Não adiantou. Eu não conseguia mais me comunicar com o reino terreno. Enquanto eu esperava lá na sala de cirurgia, testemunhei meu corpo na mesa começar a brilhar com uma luz branca brilhante, e de repente meu corpo foi transformado no que parecia ser a perfeição para mim. Eu parecia um anjo. Meu rosto parecia o meu, mas era tão brilhante e perfeito. Pensei, estou lindo. Foi quando ouvi a voz de um homem atrás de mim dizer: É assim que você parece para mim o tempo todo. Virei-me e foi quando vi. Jesus era o rei mais bonito que eu já tinha visto. Ele usava um lindo manto longo e tinha cerca de 1,75 m de altura. Ele tinha cabelos longos que pareciam a juba de um leão. Seus olhos eram tão profundos e cheios de destino. Sua presença exigia minha atenção enquanto eu estava ali em adoração. No entanto, a aparência de Jesus não era a coisa mais impactante sobre ele. Eu sempre direciono as pessoas para o que ele me disse. Você está pronto para ouvir o que Jesus me ensinou? Ele começou a me ensinar como o reino sobrenatural funciona. Primeiro, ele me ensinou que as palavras eram de extrema importância para a operação do reino do sobrenatural.
Jesus começou a me ensinar com convicção sobre o uso das minhas palavras. Ele explicou como o reino sobrenatural responde a mim quando falo pelo Espírito Santo como autoridade e fé nascidas da revelação do Espírito, não do meu próprio entendimento, produzindo o que é chamado de descanso de fé. O resultado final foi que eu poderia ter o que eu disse pelo Espírito Santo, e isso sempre traria meu destino. Ele me ensinou que eu poderia ter a vontade perfeita de Deus o tempo todo e que eu deveria falar às minhas montanhas sem hesitação. Veja Marcos 11, versículo 23 e 24. Ele até me mostrou que cada um dos meus dias foi escrito em um livro antes que um deles acontecesse. Salmo 139, versículo 16. Este era o principal desejo do Espírito Santo, orar e realizar meu destino do meu livro escrito no céu todos os dias. Ele também me lembrou que eu daria conta de cada palavra ociosa que saísse da minha boca. Veja Mateus 12, versículo 36. Segundo, Jesus me ensinou que a coisa mais importante que eu poderia fazer para participar do reino sobrenatural era orar em línguas. Esta prática tirará as limitações da sua vida, pois o Espírito traz liberdade a qualquer situação. Você está orando os mistérios de Deus quando se rende a Ele. O Espírito Santo revela o coração de Deus a você. Veja 1 Coríntios 2, versículo 9 ao 15. Você pode aumentar esse tipo de oração sem limites. Veja 1 Coríntios 14, versículo 18. Disseram-me que orar em línguas me levaria a situações em que eu aumentaria financeiramente em vez de diminuir. Eu teria compromissos e não decepções porque não há decepções no céu. Jesus disse que o Espírito Santo não conhece derrota, e eu deveria me render a ele continuamente. Durante essa visitação celestial, ele me levou ao campo de mísseis White Sands no Novo México e me mostrou quão poderosas eram minhas orações. Enquanto eu orava no Espírito ao seu comando, o que parecia uma explosão atômica no deserto irrompeu. Ela enviou um fogo ondulante para cima. Jesus ressaltou que não era a nuvem de cogumelo espetacular que tornava a oração eficaz quando as pessoas oram, mas a onda de choque que se movia pelo chão que estava fazendo com que tudo fosse movido para fora do caminho. Ele me disse que a onda de choque era o sobrenatural, não a nuvem de cogumelo espetacular que subia para o céu. Ele me fez saber que as ondas de choque eram os efeitos das minhas orações sobrenaturais. Ele me encorajou a sempre acreditar que minhas orações eram eficazes e a nunca desistir. Terceiro, Jesus me explicou que o tempo é curto e que eu deveria me render à obra do Espírito Santo em minha vida. Devemos permitir a aceleração do treinamento do Espírito Santo como um aspecto muito importante para a operação no reino sobrenatural. Ele explicou que costumava ter anos e anos para treinar pessoas para o que ele havia designado para elas fazerem. Ele usou Moisés como exemplo. Ele teve 40 anos de treinamento na corte do faraó e depois 40 anos no deserto de Midian como pastor. Jesus disse que agora são dias de treinamento em vez dos anos que estavam disponíveis anteriormente. Ele me encorajou a permitir que a aceleração do treinamento do Espírito fosse concluída sem impedimento da minha parte. Jesus queria que eu soubesse que tudo que faço com fé conta e é recompensado. Ele também me disse que se eu fizesse algo por alguém em seu nome, seria recompensado por isso, mesmo que fosse apenas um copo de água. Tudo é registrado e tudo é recompensado. Não há perda nele quando permitimos que o ministério de Jesus surja. Para operar no reino sobrenatural nos próximos anos, devemos permitir que o Espírito Santo faça essas três coisas em nosso meio. Primeiro, devemos permitir que o Espírito Santo nos revele Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O apóstolo Paulo orou pelos Efésios para que os olhos de seus corações fossem iluminados. Veja Efésios 1, versículo 17 ao 23. Ele orou para que um espírito de sabedoria e revelação estivesse sobre eles. Segundo, Jesus quer nos visitar pelo seu Espírito de uma maneira maior. É hora da próxima onda de visitação, e ela virá depois que a revelação de Jesus surgir por meio da palavra e do Espírito se unindo. A visitação precisa surgir de uma maneira mais forte. E terceiro, o resultado da revelação e visitação é a habitação. É aqui que o Pai Jesus vem nos visitar e decidem ficar e fazer morada conosco. João 14, versículo 23. Então a glória repousa. Estamos vivendo nos tempos mais emocionantes. A colheita final está chegando. Subtítulo: Bebendo o vinho novo. Neste capítulo, veremos todas as características de um crente que está se rendendo ao Espírito Santo para a preparação do dia do casamento com Jesus Cristo. Também investigaremos a influência e a colheita efetiva possibilitadas àqueles que participarão da chegada do dilúvio do Espírito, que é o grande derramamento do Espírito. À medida que o primeiro milagre de Jesus, que foi o milagre da água em vinho, se torna seu último milagre por meio da Igreja,
vemos a água da palavra se tornar o vinho novo do Espírito. Esse vinho novo traz encontros maravilhosos com o Espírito Santo e as pessoas da terra. Este primeiro capítulo produzirá, em última análise, uma vida de oração bem-sucedida por si só, que inclui visitação celestial durante a oração. O Espírito pode fazer de você uma pessoa a quem os outros são atraídos sobrenaturalmente ao derramar seu Espírito sobre você. O vinho novo do Espírito pode ser avassalador à medida que Jesus invade seu mundo por seu Espírito. É assim que Deus faz de você alguém que atrai os outros para um relacionamento mais pleno com Ele, que é sobrenatural. Quando o reino dele atinge o seu reino e você fica sobrecarregado, eu chamo isso de estar esmagado. Outros zombando disseram: eles estão cheios de vinho novo. Mas Pedro, levantando-se com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens da Judéia e todos os que habitam em Jerusalém, que isto seja conhecido por vocês, e ouçam as minhas palavras. Pois estes não estão bêbados, como vocês supõem, pois é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão, seus jovens terão visões, seus velhos sonharão sonhos. E sobre meus servos e sobre minhas servas, derramarei meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, versículo 13 ao 21. O próximo derramamento de Deus está aqui. O Espírito Santo e as hostes celestiais estão prontos para a colheita. O Espírito Santo, ao mesmo tempo, está edificando o corpo de Cristo e preparando a noiva de Cristo para a festa de casamento. Porque estes não estão bêbados, como vós pensais, sendo esta apenas a 3ª hora do dia. Deixe a presença de Deus ajudá-lo a superar a si mesmo. Não se trata de você. Subtítulo: conheça os pensamentos dele para você. Quando Jesus estava comigo depois que eu morri na sala de cirurgia durante minha visitação celestial em 1992, lembro-me de olhar em seus olhos e ver algo incrível. Ele se lembrou do dia em que pensou em mim e me falou para existir e me enviou ao ventre da minha mãe. Isso é extremamente importante de entender porque eu podia ouvir os pensamentos de Jesus quando olhei em seus olhos. Quando ele percebeu isso, ele sorriu. Ele viu que eu tinha me tornado exatamente como ele desejava quando ele me falou para existir. Eu tinha me tornado da maneira perfeita que ele pretendia que eu fosse. É profundo o quanto ele ama as pessoas. O propósito de Deus é realmente injetado em nós quando somos criados, junto com os dons e planos que ele tem para nós. Seu propósito para o seu reino foi colocado dentro de você, e esta vida terrena é apenas uma jornada de descoberta. Há um desdobramento dos dons de Deus e do propósito de Deus para cada pessoa na terra. Ele não deseja que ninguém pereça. O Espírito falou por meio do profeta Jeremias, dizendo: porque eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E procurar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, versículo 11 ao 13. Subtítulo: responsabilidade. O próprio lugar diante do trono de onde meu espírito foi criado é para onde retornarei para prestar contas do que fiz com o que me foi dado na carne. Depositarei tudo diante dele no próprio lugar em que fui criado. Era um padrão circular. Sua palavra saiu e voltou e produziu uma colheita. Ela não voltou vazia. Isso é muito importante, porque dessa forma Deus revelou que ele era o autor e consumador da minha fé. Então, recebi uma semente de fé na minha nova criação, e ele é o consumador da minha fé, diante de quem estarei no final da minha vida com a colheita, porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Subtítulo: seu pacote de destino. Deus tem um coração de pai. Quando ele recriou o espírito humano de cada indivíduo que nasceu de novo, ele colocou dentro dele ou dela um pacote que contém seu destino. Esses pacotes precisam ser desembrulhados, explorados e descobertos. Dons de sabedoria e conhecimento foram colocados dentro desses pacotes. Todos são especiais e muito essenciais para esta terra por causa desses dons que lhes foram atribuídos por Deus antes do nascimento para serem ativados ao entrarem em uma nova vida nascida de novo. Dependemos uns dos outros. O apóstolo Paulo explicou que este é o desejo de Deus para nós. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, unido e unidos pelo auxílio de toda a junta, segundo a cooperação de cada parte,
Faça o crescimento do corpo para sua própria edificação em amor. Efésios 4, versículo 15 e 16. É importante entender que precisamos encontrar a salvação por meio de Jesus Cristo e nascer de novo. Nosso novo nascimento nele ativa nosso espírito e os dons que estão dentro de nós. O Espírito Santo traz à tona nosso destino à medida que começamos a participar de nossa parte do reino de Deus. Tudo que é inocente e tudo que fazemos com o que está em nós conta e recebemos recompensas. Precisamos uns dos outros. O Senhor sabe quando você se sacrifica. Ele pergunta: o que você fez? Isso é tão especial, e ele o recompensa. Subtítulo: tudo conta. Cada pessoa conta, e tudo que você faz com o que Deus lhe deu conta. Você é grandemente recompensado pelo que faz com fé. Hebreus 11, versículo 6 foi completamente explicado para mim. Quando eu estava com Jesus, depois de morrer na mesa de operação, uma das lições que aprendi com ele foi que tudo que faço por ele conta. Fui ensinado que se eu fizesse algo com fé, isso seria registrado e eu seria recompensado por esse ato de fé. Além disso, Jesus me disse que mesmo se eu fizesse algo em seu nome, eu seria recompensado simplesmente porque eu queria representá-lo de uma forma honrosa. Sem fé, você não pode agradar a Deus. Eu percebo que não é suficiente apenas acreditar que Deus existe, mas também devemos acreditar que Ele é um recompensador daqueles que o buscam diligentemente. Jesus tem tanto amor por todos, mas Ele precisa que você se renda ao Espírito Santo e seus anjos fiéis. Eles foram enviados para agilizar seu destino. Ele quer que você diga a Ele o quanto você confia nele todos os dias. Ele quer que você mostre a Ele o quanto você confia nele todos os dias em suas ações. Subtítulo: obediência imediata. Jesus me disse durante minha visitação celestial em 1992 que eu tinha sido fiel em tudo o que ele já havia me pedido para fazer por ele. Ele mencionou que sou conhecido no céu. Ele explicou que o céu fala de mim por causa de um traço de caráter que é incomum na terra. Ele disse que é raro encontrar alguém como eu, que sempre deixa de lado o que está fazendo e imediatamente faz o que o Espírito está fazendo no momento. Ele disse: e você nunca me pede uma explicação, você simplesmente faz. Não devemos tirar vantagem de nossa posição em Cristo vivendo uma vida morna. Nosso relacionamento com Ele deve refletir a posição que nos foi dada pelo sacrifício de Jesus. Subtítulo: santidade e justiça relacional. Uma vez, fui levado para a sala do trono e fiquei diante de um grande piso de pedra safira que estava queimando branco quente com azul. Parecia estar vivo. Era muito sagrado. O Senhor me disse que eu não poderia andar neste pavimento a menos que Ele me ordenasse a ir, que era para aqueles que escolheram andar diante dele em santidade. Para andar naquele lugar, é preciso ficar separado do mundo. Ele me explicou que há uma santidade posicional e uma justiça posicional. Além disso, a santidade relacional e justiça relacional. Disseram-me que muitos crentes querem viver suas vidas na periferia, onde as cercas são encontradas. Eles tentam chegar o mais longe possível no mundo sem perder sua salvação. Eles tentam viver no mundo e em Deus. Ele me explicou que devemos ir onde o fogo da santidade e da justiça pode ser encontrado. Devemos nos posicionar o mais perto possível do fogo da santidade e da justiça. Ele disse que este lugar era onde a santidade e a retidão relacionais são encontradas. Ele disse que ir para os arredores mais perto da cerca dependia da posição posicional de alguém. Ele explicou que pelo sangue de Jesus, recebemos uma posição especial em santidade e retidão. Não devemos tirar vantagem de nossa posição em Cristo vivendo uma vida morna. Nosso relacionamento com Ele deve refletir a posição que nos foi dada pelo sacrifício de Jesus. Não deixe de curtir o vídeo e compartilhar e se inscreva no canal Book and Coffee. Deus os abençoe.